A Rússia tem usado amplamente bombas planadoras CAB desde o início da guerra com a Ucrânia. Funcionários do Kremlin chamaram essas bombas de imparáveis, e por muito tempo realmente foram. Foram usadas com efeito devastador, com centenas ou milhares lançadas mensalmente, causando danos massivos a cidades, vilarejos e fortificações na linha de frente ucraniana. Mas os dias em que essas bombas causavam destruição e muitas vítimas podem estar acabando. Porque a Ucrânia finalmente descobriu uma maneira de detê-las, transformando esses explosivos caros em pouco mais do que sucata inútil e reduzindo significativamente o nível de ameaça da Rússia nesse processo. Para entender por que isso é importante, é fundamental primeiro compreender o quão grande é a ameaça que essas bombas realmente representam. A CAB, ou bomba aérea ajustável, é basicamente o equivalente russo à munição de ataque direto conjunto dos Estados Unidos, ou JDAM. Os kits JDAM transformam bombas não guiadas em munições inteligentes e precisas, tornando-as muito mais eficazes no campo de batalha. A CAB faz basicamente o mesmo. Moderniza bombas burras com aletas de direção e sistemas de orientação via satélite, permitindo atingir alvos pré-programados com precisão excepcional. Em boas condições, com clima adequado e leituras claras, elas podem atingir um alvo com uma margem de erro de apenas 20 metros ou 65 pés. Isso basta para atingir um prédio ou estrutura específica, permitindo à Rússia eliminar alvos desejados com alta confiabilidade. As asas dobráveis instaladas nessas bombas também proporcionam um alcance estendido. Muitos percorrem cerca de 40 milhas, 65 quilômetros, para atingir seus alvos, mas outros vão ainda mais longe. Com os modelos mais avançados equipados com os mais modernos e sofisticados módulos de guiagem UMPK, ostentando um alcance declarado de cerca de 120 milhas, ou 195 quilômetros. Embora não chegue nem perto do alcance de mais de 1.000 milhas de muitos mísseis e drones como os Shahed, ainda é um alcance notável para uma bomba desse porte. Isso permite que a Rússia lance cabos de dentro do seu próprio espaço aéreo, por exemplo, mas atinja locais além da fronteira na Ucrânia, em territórios ocupados ou outras regiões. Uma vez lançada, o sistema de navegação GPS da bomba entra em ação, com a arma usando suas aletas para se direcionar até o destino pré-definido. Ao chegar ao destino, elas trazem poder de fogo explosivo suficiente para causar sérios danos e destruição. No que diz respeito às ogivas, as bombas variam muito em tamanho e poder destrutivo. As variantes menores carregam ogivas de cerca de 500 libras, aproximadamente 225 quilos. Outras dobram esse valor, chegando a 1.000 libras ou cerca de 450 quilos. Mas isso é só o começo. A Rússia também utiliza versões muito mais pesadas. A CAB 1500, por exemplo, carrega uma ogiva pesando aproximadamente 1.500 quilos, mais de 3.000 libras. Essas são armas realmente devastadoras. No impacto, elas podem criar crateras de até 15 metros de largura, projetadas para destruir alvos fortificados, estruturas reforçadas e infraestrutura crítica. Essas ogivas de alta potência são usadas quando a máquina de guerra do Kremlin quer causar o máximo de dano no menor tempo possível, destruindo bunkers de concreto, posições defensivas ucranianas fortificadas ou apagando a infraestrutura civil do mapa. E não é só que as CABs têm alcance incrível, enorme poder e precisão excepcional. Eles são muito difíceis de interceptar ou parar, pois voam em altíssimas velocidades, geralmente alcançando centenas de quilômetros por hora, rumo aos alvos. Além de tudo isso, eles não são tão caros de fabricar. Uma CAB de ponta equipada com o módulo UMPK, por exemplo, vai custar à Rússia cerca de $25.000 por unidade. Esses fatores tornaram as CABs parte essencial e quase indispensável do arsenal russo, algo até reconhecido pela Ucrânia. O jornal do país, Strana, escreveu em 24 de outubro de 2025: os russos tiraram a sorte grande. Suas bombas CAB levam 2 ou 3 vezes mais explosivos que os drones Shahed, voam mais rápido, manobram de forma menos previsível pelo MPK e são menores que mísseis, dificultando sua derrubada. O portal militar The Warzone concordou e escreveu na mesma época: a CAB com módulo UMPK de longo alcance é um grande problema para as defesas aéreas. Eles são muito difíceis de abater por serem pequenos, relativamente rápidos, voando entre 400 e 500 km por hora e sem deixar assinatura térmica. E por muitos meses, a Rússia tirou total proveito dessas armas. Ao longo de 2024 foram lançados entre 3.200 e 3.500 deles a cada mês. Em 2025 esse número explodiu,
com alguns meses registrando a queda de vários milhares de bombas CAB. Na verdade, em uma única semana de outubro de 2025, aeronaves russas lançaram impressionantes 1.370 bombas CAB. Para as forças de defesa ucranianas, isso foi um grande retrocesso, pois acreditavam já ter encontrado uma forma de conter a ameaça das bombas CAB-B. Em 2024, as forças de Kiev notaram que, apesar das vantagens, essas bombas guiadas tinham uma grande fraqueza. Podiam ser bloqueadas por interferência eletrônica. É uma história comum entre munições guiadas, que geralmente usam navegação por satélite para localizar e atingir alvos. As forças adversárias podem bloquear sinais de satélite, transformando essas bombas inteligentes de volta em bombas não guiadas, que voam às cegas e têm menos chance de atingir seus alvos. Elas ainda podem causar grandes danos, mesmo quando estão sendo bloqueadas, mas muitas vezes desviam do curso e erram seus alvos pretendidos. Em outras palavras, bloquear as comunicações dessas bombas é uma das melhores maneiras de reduzir drasticamente seu impacto no campo de batalha e diminuir a quantidade de danos e vítimas que elas causam. Então, foi exatamente isso que a Ucrânia fez. Engenheiros e profissionais da defesa analisaram o design da CAB, entenderam seu funcionamento e usaram equipamentos de guerra eletrônica para bloquear suas comunicações, o que funcionou bem no início. As CABs que a Rússia usava naquela época tinham um sistema de antena Cometa 4, de padrão de recepção controlado relativamente rudimentar. Também conhecido como antena adaptativa, antena de direcionamento nulo ou antena de formação de feixe, o sistema CRPA utiliza múltiplos elementos de antena. O sistema Cometa 4, por exemplo, possuía 4 desses elementos, utilizáveis de diversas formas. Os sinais de várias antenas podiam ser somados, por exemplo, para amplificar o sinal. Alternativamente, antenas individuais podiam ser usadas para anular sinais, assim como fones de ouvido com cancelamento de ruído bloqueiam sons ambientes durante o uso. Esse método permitia que um CAB com Cometa 4 contornasse vários bloqueadores. Com 4 elementos de antena, o Cometa 4 conseguia cancelar até 3 bloqueadores simultaneamente. Isso, porém, não era um grande problema para a Ucrânia. Ela só precisava usar no mínimo 4 bloqueadores ao mesmo tempo para tornar essas bombas inúteis, desviando-as de seus alvos, como fortificações na linha de frente e fazendo-as explodir em campos vazios ou áreas com pouca chance de causar dano real. Por um tempo, isso funcionou. Relatórios indicam que muitas bombas russas erravam os alvos. Milhões de dólares em explosivos eram desperdiçados, pois bombas destinadas a tropas ou bunkers caíam em campos de fazendeiros ou terrenos vazios e sem valor. Mas então a Rússia atualizou sua tecnologia. Como explicou um porta-voz da indústria de defesa da Ucrânia, a eficácia das CABs depende diretamente do seu sistema de orientação. Antes usavam o Cometa 4 CRPA, e após a Ucrânia ampliar seu sistema de guerra eletrônica, passaram ao Cometa 8. Com o dobro de elementos do Cometa 4, o Cometa 8 permitiu às SABs neutralizar até 7 bloqueadores simultaneamente, mantendo uma antena para preservar suas comunicações e continuar se guiando até o alvo exato. A Ucrânia novamente investiu em guerra eletrônica para neutralizar esses novos sistemas e bloquear antenas extras. Mas a Rússia continuou aumentando a aposta. Era uma situação febril e frenética, com cada lado indo cada vez mais longe para anular as melhorias do outro. Quando a Ucrânia superou o Cometa 8, a Rússia aprimorou seus sistemas de orientação por satélite, ampliando os elementos para 12 e depois 16. Não só isso, mas eles também mudaram as formas como essas antenas funcionavam. Como o porta-voz observa, os russos desenvolveram uma série fundamentalmente nova de CRPAs. Comparamos a criação deles ao desenvolvimento da Enigma na Segunda Guerra Mundial. Esses CRPAs são capazes de resistir a um nível de interferência que supera significativamente o número de seus elementos de antena. Chegou a um ponto em que as bombas da Rússia foram equipadas com um sistema de 8 elementos que precisava de impressionantes 19 interferidores para ser neutralizado. Alguns eram muito mais resistentes, impossíveis de neutralizar mesmo com 100 interferidores concentrados. Mesmo nas raras ocasiões em que a tecnologia de interferência da Ucrânia funcionava, era menos eficaz, atuando só a curta distância, quando as bombas estavam a poucas centenas de metros dos alvos. Por um tempo parecia que a Rússia havia vencido essa luta, usando os CABs com efeito devastador, destruindo defesas da linha de frente e estruturas civis como escolas e prédios residenciais. Mas isso não duraria, pois a Ucrânia desenvolvia algo que mudaria o equilíbrio de poder a seu favor.
Antes de tratar desse assunto, tem muito mais conteúdo como este por aqui. Se você está gostando do The Military Show, inscreva-se! Após anos enfrentando os efeitos das bombas de precisão russas, a Ucrânia finalmente descobriu como detê-las. Um novo interferidor, diferente de tudo que já se viu antes, para o qual a Rússia não tem resposta, que torna até mesmo seus melhores sistemas CRPA absolutamente inúteis. Apresento o Lima Quant. Desenvolvido por uma empresa de defesa ucraniana com a unidade de guerra eletrônica de elite Nightwatch, o sistema Lima Quant pode anular totalmente os cabs. Um porta-voz da empresa revelou aos repórteres que assim que a Ucrânia começou a usar esse sistema, a eficácia dos cabs caiu para zero. Em um trecho de aproximadamente 700 quilômetros da linha de frente, o inimigo lançou 869 cabs em um dos meses anteriores. As consequências desses ataques foram ferimentos leves em 8 militares. Esse último ponto merece ser reiterado. A Rússia lançou quase 1000 bombas ao longo de 700 quilômetros, 435 milhas de terra, e apenas 8 soldados ucranianos ficaram feridos como resultado. Para as forças de Kiev, isso é uma história de sucesso impressionante, de qualquer ângulo que se olhe. Para a Rússia, é um fracasso humilhante e um grande desperdício de dinheiro, tempo e recursos na produção e no lançamento. Lançar tantas bombas sem qualquer resultado ou vantagem. Então, como esse sistema realmente funciona? Até agora, a empresa e os militares ucranianos têm evitado divulgar especificações técnicas ou detalhes sobre o sistema Lima Quant. Mas nós temos alguma ideia sobre sua eficácia, com um porta-voz explicando. As bombas planadoras ou não atingiram o alvo ou nem puderam ser lançadas, porque o sistema de orientação gerou um erro de navegação. Os pilotos russos não entenderam o ocorrido, pois a navegação nesses CRPAs foi perdida, 100 quilômetros antes da linha de combate. O porta-voz lembrou que situação parecida ocorreu quando a empresa criou o sistema inicial de guerra eletrônica Lima, altamente eficaz contra outras ameaças aéreas russas, como drones Shahid e mísseis de cruzeiro. Pelo preço de cerca de $1.200.000 cada unidade do sistema de guerra eletrônica, Lima pode proteger estruturas inteiras ou locais estratégicos importantes contra ataques aéreos. E em 2025, surgem relatos de que esses sistemas se mostraram fortes o suficiente até mesmo para lidar com os mísseis mais rápidos e mortais da Rússia, os Kinzhaus. Com velocidades de até Mach 10, mais de 12.340 km por hora, esses mísseis sempre foram praticamente impossíveis de interceptar. Lançados por interceptadores Mikoyan MiG-31 modificados e pesando impressionantes 4,7 toneladas, eles podem alcançar altitudes de até 25 km ou 15,5 milhas acima do solo, entregando uma carga útil de 450 kg ou 1.000 libras a uma distância de cerca de 480 km ou 300 milhas. Até as melhores defesas aéreas ocidentais enviadas à Ucrânia, como o sistema Patriot dos Estados Unidos, têm dificuldades contra o Kinzhal. Por isso, a Rússia costuma lançar alguns desses mísseis em grandes ataques aéreos contra cidades, usinas, subestações e outros alvos ucranianos. Felizmente, o sistema de guerra eletrônica Lima entrou em cena e provou ser mais do que capaz de derrubar literalmente dezenas desses mísseis com facilidade. Eles também agiram com estilo, trocando com humor os sinais de navegação dos mísseis por um famoso hino ucraniano chamado Nosso Pai é Bandera, referência ao insurgente da Segunda Guerra Mundial. Assim, ao se aproximarem dos alvos ucranianos, os sinais do Kinzhal são trocados pela melodia inimiga, fazendo-os desviar muito do curso e, muitas vezes, errar seus destinos por centenas de metros. É possível que o sistema Lima Quant, a nova e mais avançada versão desse sistema de guerra eletrônica, atue de forma parecida contra as bombas planadoras CAB. A implementação do Lima não tem sido tranquila, pois o sistema tem uma grande desvantagem: não diferencia amigos de inimigos. Ele bloqueia tudo ao redor, inclusive drones ucranianos e ameaças aéreas da Rússia. Por causa disso, alguns comandantes ucranianos argumentaram contra o uso do sistema Lima, como explica o porta-voz da empresa. Comandantes de brigada que estavam conduzindo operações de combate começaram a impor proibições ao uso de guerra eletrônica, argumentando que seus drones Mavic e bombardeiros não conseguiam realizar missões. O principal problema agora são essas proibições. A empresa responsável pelo Lima observa que esse problema poderia ser facilmente resolvido, modificando os drones ucranianos para torná-los resistentes aos efeitos de guerra eletrônica do Lima. Isso gerou um confronto entre a empresa e alguns comandantes de brigada, com ambos se culpando pelos problemas. Comandantes denunciaram corrupção na empresa, causando atrasos no desenvolvimento do Lima Quant.
Concorrentes, insatisfeitos com a rápida implantação do Lima, passaram a fazer denúncias infundadas às autoridades. O trabalho da equipe e do fabricante ficou suspenso por mais de meio ano, causando grandes perdas. Apesar de tudo isso, parece que a situação finalmente se estabilizou e o Lima Quant já está em uso ativo e tendo um efeito milagroso no campo de batalha. Seus criadores dizem que este sistema é único e mais eficaz que qualquer outro da União Europeia no combate aos novos sistemas de antena cometa russos. Hoje, o Lima Quant é o único sistema no mundo capaz de suprimir esses CRPAs a uma distância de 50 km, cabes a distâncias superiores a 100 km e mísseis de cruzeiro e balísticos a distâncias ainda maiores. O sistema não serve só para deter bombas CAD, mas também tem se mostrado mais eficaz contra mísseis, incluindo o Kinzhal já citado. De acordo com relatos ucranianos, as defesas aéreas equipadas com Patriot conseguiram interceptar o primeiro Kinzhal confirmado em maio de 2023. E autoridades ucranianas disseram depois que, com o tempo, mais de 20 mísseis Kinzhal lançados contra Kiev foram abatidos com sucesso. O número 41 ou 42, frequentemente citado em relatos sobre defesa aérea, na verdade se referia a um confronto em dezembro de 2023, envolvendo drones Shahid, não Kinzhals. Ainda assim, dezenas de milhões de dólares em mísseis e drones russos foram desperdiçados, além de incontáveis bombas CAB e outras ameaças aéreas que falharam em atingir seus alvos. Isso quase parece bom demais para ser verdade, e é importante ter cautela e moderação ao falar sobre novas armas ou defesas inovadoras como o Lima Quant. Podem parecer poderosas no início, mas talvez seja questão de tempo até a Rússia achar outra forma de contorná-las. Essa cautela é ainda mais importante porque relatos recentes indicam que a Rússia adaptou táticas de mísseis balísticos, podendo reduzir taxas de interceptação em alguns casos. Por enquanto, o sistema parece funcionar muito bem. Se a equipe de Lima seguir proativa contra ameaças russas e manter sua tecnologia atualizada, isso pode ser uma grande vantagem para as forças ucranianas. Isso basicamente anula uma das armas mais importantes da Rússia, segundo um oficial da Guarda Noturna. Quando aplicados em larga escala e de forma coordenada entre setores, esses sistemas podem limitar significativamente a capacidade de bombas guiadas e UAVs atingirem seus alvos. Ou seja, se a Ucrânia instalar sistemas Lima Quant suficientes, não importará quantos drones, mísseis ou bombas planadoras a Rússia enviar. Quase todos serão eliminados, com sinais bloqueados e comunicações cortadas antes do impacto. Isso já está acontecendo. No fim de 2025, autoridades ucranianas confirmaram ter descoberto novas formas de combater bombas planadoras russas, usando um sistema avançado de guerra eletrônica, que depois foi revelado como sendo o Lima Quant. As autoridades disseram que expandiam esses sistemas, aumentando a cobertura e instalando-os em novas áreas para proteger mais território e infraestrutura ucranianos com um escudo eletrônico invisível, mas impenetrável. Uma barreira de energia eletrônica que nem as bombas e os mísseis russos mais rápidos e avançados conseguem atravessar. Não sabemos quanto tempo ela vai durar. A Rússia pode já estar trabalhando na próxima evolução de seus sistemas de navegação CRPA, mas, pelo menos por enquanto, a Ucrânia tem o fôlego de que precisa, e não precisa mais temer tanto as bombas russas caindo do céu. E já utiliza esse fôlego realizando grandes ataques às infraestruturas petrolíferas mais valiosas da Rússia, sobre as quais você pode saber mais neste vídeo. Ou, para ver mais uma forma como a inovação ucraniana está destruindo o aço russo, confira este vídeo, que mostra como os defensores de Kiev estão usando drones baratos para destruir milhões de dólares em equipamentos do Kremlin. E para mais análises aprofundadas, notícias de última hora e análises táticas, inscreva-se no The Military Show hoje mesmo.